aqui. Bom, gente, gratidão pela atenção, justo numa tarde de sábado, né? Vocês aqui junto com a gente. E antes de mais nada, né? Acho que o principal é a gente começar pelo princípio de tudo, justamente no trabalho que nos conecta, né? Que é a cúpula de proteção. Acho que nada mais nada mais justo do que a gente já se conectar a partir da cúpula, né? A partir desse trabalho de fortalecimento de tudo aquilo que nos conecta e também que a gente possa estar todos na mesma frequência para que a gente possa trazer isso tudo aí que demanda nosso entendimento. Pessoal entrando aqui mais um Humberto. Aí, legal. Legal, gente, gratidão. Então, eu vou fechar aqui minha câmera, eu vou conduzir essa pequena cúpula de proteção. Quem quiser, fica livre, deixa aberto, fechado. Tá? Não, fechar, querido. Eu tô te pijama. Bom, então, a partir desse instante, buscamos encontrar uma postura e uma posição confortável, onde possamos estar com a coluna reta. E a partir desse momento, criamos um ritmo de respiração. Através desse ritmo de respiração, percebemos a nós mesmos, como estamos, qual é o grau de tensão que estamos. E passamos nesse instante a respirar, estabilizando todo o fluxo de ar que entra e sai do nosso corpo físico. E percebendo que nesse momento passamos a um estágio de relaxamento físico, mental, emocional. Inspira, solta, se conectando ao momento presente, a esse aqui e agora, como único tempo em que realmente existe. Então, na medida que respiramos, projetamos de forma consciente 2 fios de luz nas cores violeta e dourado que se projetam ao centro do ambiente em que estamos. E que a partir desse instante, a cada nova respiração, possamos perceber que essa esfera de luz cresce, se expande, se espalha, transpassando nossos corpos físicos e sutis, e se projeta de forma principal a todo o ambiente de nossa casa em que estamos, decretando que somente a luz, através dos guias confederados e mestres da Fraternidade Branca, tem permissão de acesso e manifestação. Fortalecendo ainda mais essa irradiação que ganha proporção de todo ambiente, de todos os ambientes de nossas casas, também beneficiando pessoas e animais que conosco vivem, ou inclusive se quisermos projetar essa proteção a alguém específico, a partir desse momento percebemos uma profunda irradiação através da entoação de 3 vezes o mantra Om. Inspiramos. A partir desse instante, também percebemos um capacete de luz de cor azul brilhante ao redor de nossas cabeças, bloqueando e nos protegendo de todos os pensamentos que não são nossos, que também atraímos por ressonância de vibração vindo do inconsciente coletivo. A cada novo ciclo de respiração, buscamos soltar todas as formas de preocupação, de tensão, deixando a mente livre, deixando a mente livre. A partir desse instante, a fim de nos conectar
ao nosso ser ainda de forma mais profunda, entoamos por uma vez o nome Cosme e quem não possui, mantraliza o Om. Inspiramos. A partir desse instante, permanecemos por breves minutos, ainda nesse estado de conexão interior. E ao final desse pequeno período de interiorização, eu conduzirei o retorno, deixando a mente leve, limpa, relaxada. Finalizando esse momento da cúpula com um estado de silêncio interior. A partir desse instante, cada um a seu momento, lentamente podemos retornar. Legal. Olá, Vera, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Vera? Vera, quanto tempo, querida, como é que você tá? Tudo bem, Terezinha? Oi, Uxa. Tudo bom. Tudo certinho? Eu estava falando de ti agora. Tu colocou aquela sementinha dos grupos de contato. Ó, nossa, ó, Ainda fixo. bem. Júlio faz parte. Legal. É um só de Floripa agora. Que bom. Quem quiser vir nos participar, sejam bem-vindos. Gente, nesse momento inicial, pediu para todo mundo abrir um pouquinho a câmera, né? Só para a gente se ver, né? Às vezes a gente está tão restrito a só WhatsApp, YouTube e outras ferramentas, né? A ideia também daqui era dar sair um pouquinho, né, desse universo só online. Pois era, oi, Uxa. Oi, Júlio. Ah, falou no Júlio, ó. Legal. Aí, ele, ó. Aí, Júlio, gostou do nosso grupo de contatos, Júlio? Bem legal. Legal. A gente viu uma nave triangular. Legal. Boa tarde, Romeu. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não vou abrir minha câmera porque eu estou numa chácara. Se eu abrir, vai cair minha conexão, tá bom? Para quem tivesse sendo possível. Deixa um abraço para vocês aí. Mas estou aqui, estou conectada, viu? Legal, legal. Gratidão. Olá. Oi, Edna, tudo bem? Oi, Terezinha, tudo bem? Graças a Deus, saudade, amiga. Quanto tempo, né? Pois é, precisamos conversar mais. Precisamos. Gratidão. Está fechada que eu estou no trabalho.
Legal, gente, legal. Podem ficar tranquilos. Era só para a gente se ver assim nesse momento inicial. Cozinha, mano. Legal, gente. Oi, Romeu. Gratidão. Tudo Gratidão bom? por estar aqui. Bom, então, antes de mais nada, né? Os temas aqui que foram escolhidos para essa palestra virtual, né? São justamente os temas que têm a ver com os processos dos grupos, né? Aquelas dúvidas que a Vera foi me passando, em cima delas eu estava fazendo algumas lives, foi assim na questão do micose, e daí surgiu a ideia de a gente fazer algo aqui mais próximo, né, via Zoom e tudo, até com a possibilidade de a gente trocar informações e perguntas, né, e tudo mais. Mas então, uma das primeiras, né, uma das principais, né, questões. Olá, Teca, tudo bem? Estou no carro, mas estou ligado. Oi, turminha. Legal, legal. Gratidão, gente, por estar acompanhando aí da forma que é possível. Bom, comunicações, né? Aquilo que eu acho que é o tema principal de todo mundo que está aqui interessado no contato, né? Com os guias, com a Fraternidade Branca. Então, tudo aquilo que eu... O som tá legal para vocês? Como que tá antes de eu iniciar? Tá dando para escutar bem? Tá? Ótimo, Romeu. Legal. Ótimo. Enfim, quando eu pensei em falar sobre esse tema, eu pensei em falar sobre esse tema relacionado também a um aspecto que, para mim, é, digamos, minha grande ferramenta de trabalho. Assim, muitas vezes eu trabalho isso com muitas pessoas, que é a questão da mente. Como que a nossa mente se comporta no momento em que a gente tem comunicação com esses seres, né? Quais são as travas, quais são as dificuldades, quais são os momentos que nos tiram daquele estágio de concentração, que nos impedem de parar de tentar racionalizar o momento de uma conexão profunda. Como a nossa mente deve se comportar, né? Essa é a grande consideração em relação ao momento de contato e comunicação. Porque grande parte das dúvidas do que as pessoas falam é justamente no momento em que a gente está num estado de meditação mais profunda, quando a gente se encontra naquele estado de relaxamento, né? Pouco a gente pode experienciar como que a nossa mente se comporta naquele momento em que a gente está simplesmente buscando se interiorizar, entrar num estado de conexão, né, com o nosso próprio interior e poder chegar naquele estado em que a nossa mente se encontra mais neutra, né? Eu sempre digo isso, quando a gente pensa em todo o turbilhão que a nossa mente produz em relação ao dia a dia, todo excesso de pensamento, todas as preocupações, tudo aquilo que retém a nossa atenção, tudo isso faz com que a gente, no momento de entrar em um estado de conexão e canalizar uma informação mais sutil, vibracionalmente mais sutil, digamos assim, é muito difícil, porque a gente tem aquela dificuldade de sintonizar. É como se fosse uma estação de rádio, aonde eu me sintonizo aqui dentro desse processo. Então, quando a gente permite que a nossa mente, no momento da meditação, ela fique tagarelando, né? Ela fique projetando um monte de informações, que justamente na hora que um guia chegaria e passaria uma informação telepática que vem através de uma estação sutil, todos esses pensamentos e todas essas cargas e todas as nossos paradigmas, nossas crenças limitantes, tudo isso passa a concorrer com essa informação que vem justamente do campo mais sutil. Então, como a principal dificuldade que eu percebo que as pessoas que fazem parte dos grupos têm é de sutilizar o suficiente a mente, deixar que a mente se torne uma ferramenta para esse tipo de conexão. Porque quando a gente passa a pensar, racionalizar dentro da experiência, criar emoções, deixar que ela divague do passado para o futuro e não permita que a única coisa que passe pela nossa mente naquele instante é a comunicação.
Por que as pessoas têm tanto medo do mentalismo, né? De poluir uma comunicação com aquilo que está no nosso inconsciente? Porque dificilmente se chega, né, no nosso dia a dia naquele estado de silêncio interno suficiente para que a comunicação chegue. A nossa mente ela está constantemente se projetando a diversos lugares. E quando a gente recebe uma comunicação, a mente tem que se encontrar naquele estado de receptor, única e exclusivamente. E não fique tentando pintar, né, com as nossas próprias perspectivas aquilo que está vindo de uma informação no campo mais sutil. Então, quando eu percebo que eu percebo um guia no ambiente, né? Vamos falar num exemplo claro. Percebo um guia no ambiente, vamos dizer, Tamantarel. E meus cristais passam a vibrar, eu sinto a presença dele e, de repente, ele começa a me passar uma informação que pode vir num bloco intuitivo, como algo assim que, através do próprio filtro da minha mente, eu posso decodificar, ou através de uma informação, palavra por palavra, frase por frase, né? Então, existem essas nuances assim, em relação à comunicação. Ela pode vir de diferentes formas. Então, quando a gente percebe que existe algo, é justamente para entrar naquele efeito interno, em que a gente vai acessando aquela camada dentro de um processo de meditação, em que ali a nossa mente fica sem ruídos. E nesse momento que ela fica sem ruído, a gente pode escrever, a gente pode, sei lá, até digitar no celular, no computador, onde for, não importa, porque a nossa mente se encontra naquele estado de estabilidade suficiente para que a informação pura chegue. E justamente nesse estágio que as pessoas mais têm dificuldade, porque daí vem um pensamento lá, já vem uma outra situação, né? Se a gente não permite que possamos entrar num estado de neutralização do ego, ele vai tentar se manifestar durante o processo de uma comunicação. Porque quando a gente recebe algo, é importante que a gente possa entender, né, justamente que aquele momento é de receber a comunicação. Não é de pensar, não é de racionalizar, não é de achar que é o que não é. Recebe aquela comunicação, porque a gente tem a possibilidade de confirmar as coisas. A gente pode confirmar as comunicações. Então, se existe um momento de gerar dúvida de tudo, é o momento seguinte. Depois a gente pensa, reflete, né? Pode ler com calma, observar aquilo. Mas, no momento, a única preocupação que a gente deveria ter é de entrar naquele estado, né, de neutralidade suficiente para que a gente possa captar algo que vem através do campo mais sutil. Porque, por exemplo, diferente de outras correntes espirituais, como, por exemplo, enfim, o espiritismo, outras linhas, não existe uma incorporação em relação à comunicação com os guias. Existe uma captação telepática. São coisas completamente distintas. Não que a outra seja algo negativo. Não. Mas a ferramenta que os grupos de contato desenvolvem com os guias ou com a fraternidade branca é uma captação de uma informação que vem de uma mente até a outra. E a gente utiliza a nossa mente para decodificar. Então, o processo das comunicações em si gera-se muito paradigma, porque a gente tende a botar à frente desse processo nossos medos, nossos receios, nossas inseguranças, nossas questões internas, e passa, né, a criar todo um cenário, será que é o que não é, em minha mente? E você está ali com um guia tentando falar, olha, teu chakra cardíaco precisa ser purificado. Informação simples. Está ali, né? Ele está tentando te passar uma informação simples, mas a mente fica criando, e saindo, e projetando, e trazendo outras informações, e se é, e se não é, e como pode, e não. E no momento seguinte a gente pode, né, justamente utilizar essa ferramenta do contato, porque eles são
seres, né, tanto os guias confederados, extraterrestres, quanto os intraterrenos da Fraternidade Branca, que têm contato com as pessoas dos grupos, né, da Missão Rama, eles são seres que têm muito conhecimento, muito conhecimento. Então, eles podem nos ajudar nas mais diferentes entendimentos sobre as esferas do nosso processo evolutivo. E também podem passar informações concretas do projeto Terra, da história da Terra, daquilo que muitas vezes a gente, até algum conhecimento específico que venha relacionado ao nosso próprio trabalho, enfim. Eu já tenho algumas terapias canalizadas pelos guias que eram justamente com o objetivo de romper os medos, elevar a vibração. Então, como eles são seres que se encontram no estado de alta vibração, e a nossa estado vibracional do dia a dia não é o ideal, então, quando a gente vai se conectar com esses guias, a gente tem que elevar a nossa vibração ao máximo. Elevar, purificar nosso campo eletromagnético ao máximo, para que a gente possa acessar. Por isso dos mantras, né? Os mantras, por si só, possibilitam que a gente eleve a nossa vibração. Om, Ekimanaú, Rama, enfim, o Zinhuru, Adonai, Nome Cósmico, tudo isso são formas que a gente possa elevar a nossa vibração. A própria criação da cúpula de proteção já é um movimento nesse sentido, né? Então, dentro dessa abordagem inicial, né, falando das comunicações, eu quero deixar livre aqui para vocês também fazerem perguntas, se precisarem entender alguma coisa e falar algo, está bem livre, assim, porque a gente vai construindo nessa dinâmica aqui a palestra. Tá? Ô, Romeu, eu posso fazer uma pergunta? Por favor, fique à vontade. Há uma dúvida, por exemplo, da minha parte, porque uma vez ocorreu numa das reuniões de Rama, de eu receber uma mensagem curta, Certo. mas é porque a gente estava tentando comunicação, certo? Só que a pessoa que estava junto com a gente falou assim: ah, mas será que isso não é espírito, não é mediunidade? Porque você não está confundindo o mediunismo que você tem com essa questão da comunicação? Porque essa é a dúvida que eu sempre tive, assim, como que você sabe que realmente aquela comunicação veio de um guia? Tem como a gente saber, ter essa confirmação? Porque, na verdade, eu não tinha dúvida, mas aí acabou que a pessoa acabou gerando uma dúvida em mim, entendeu? Certo. Aí eu queria saber se você tem como me dizer assim, como que a gente pode ter clareza que é realmente uma comunicação de um guia extraterrestre? Bom, primeiro passo, né? Porque um dos principais motivos de a gente fazer a cúpula de proteção é que a gente possa inviabilizar o ambiente em que a gente se encontra, para que a gente não tenha interferência de nada que venha do plano astral. Então, esse é o primeiro aspecto. A cúpula, por si só, ela é um campo que a gente abre, né? Que através do nosso livre-arbítrio a gente deixa o campo astral somente acessível aos guias e fraternidade branca. Então, esse é o primeiro aspecto. Tá? Segundo aspecto, quando você fala de mediunidade, a gente está falando, querendo ou não, de capacidades extrasensoriais, desenvolvimento do lado direito do cérebro, né? Agora, a questão que as pessoas, né, têm essa dificuldade de entender, quando é um guia, e quando é uma determinada outra entidade, um espírito, algo assim, a gente tem que entender assim, quando a gente faz a cúpula de proteção, é como se a gente criasse uma assinatura vibratória no ambiente, que isso permite que os guias e a fraternidade branca intervenham nesse ambiente para que a experiência que você tem que ter seja compatível com esses seres, né? Com os extraterrestres e com a fraternidade branca. Tá? E dentro desse processo da confirmação, ela é justamente aquilo que a gente tem que utilizar para que a gente possa tirar dúvidas, né? Se eu tive essa comunicação, eu sempre digo, gente, percam o medo da confirmação, né? A confirmação por avistamento é a ferramenta que os guias passaram desde 73, que é aquela para a gente usar
para tirar essas dúvidas, se a gente tem esse contato ou não. Eu não digo que é teu caso, Regina, mas eu percebo que as pessoas me falam que acabam não confirmando por receio da não confirmação. E a não confirmação é uma das peças chaves, muitas vezes, no nosso processo. Eu já tive algumas, né? E elas são importantes. Agora, quando existe isso, a confirmação é importante que exista justamente justamente no processo em que envolve a dúvida. Porque é uma ferramenta única dentro aqui da nossa, digamos, chamada escola de contato Rama. Entendi. No caso da confirmação, você pede para eles aparecer num determinado horário, confirmando se aquela mensagem foi mesma de um guia, é isso? Olha, pode ser feito geralmente eu faço da seguinte forma. Por favor, se estiverem, né, aqui no céu nesse momento, puderem se demonstrar, porque muitas vezes eu já vi pessoas que pedir confirmação e não tinham visto os guias no céu ainda. E se eles não estão ali, a pessoa leva como uma não confirmação. Entende? Então, primeiro a demonstração. Depois da demonstração inicial, né, você faz a pergunta. Faz a pergunta. E eles estão ali, eles vão confirmar ou não. Então, quando existe isso, é onde a gente vai criando confiança dentro do processo. A confiança dentro das próprias comunicações. Porque se a gente deixar que a nossa mente fique sujeita só a esse sistema, né, de muitas vezes de crença ou dúvida, será que é ou não é? E a gente fica estancando dentro do processo, que muitas vezes é uma comunicação dos guias claros, né? E a gente fica levando para o lado do tipo, não, mas isso aí, como é que você sabe que não é um espírito? A forma da gente saber que não é um espírito, que não é um ser desencarnado, que se encontra no plano astral, é justamente através da cúpula de proteção. Ela é a ferramenta fundamental dentro do processo. Eu costumo dizer para as pessoas que eu faço ela, se eu saio de carro, eu faço no carro. Se eu chego em casa, eu faço, antes de dormir, eu faço de novo. Por quê? Porque a cúpula de proteção é a forma de a gente se manter mais próximo desses seres. Entendi. Gratidão, Romeu, viu? Deus Legal. gratidão. Gratidão. Gente, eu vi que tinha alguém levantado a mão. Sou eu. É porque a minha dúvida é igualzinha a dela. Então, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, muitos de nós aqui já viemos do Espiritismo, estamos acostumados com essa coisa de passar. Então, eu não sou médium, psicofônica, nunca fui, tá? Mas aconteceram algumas coisas. Como você já sabe, essa história de confirmação de chispa comigo nunca aconteceu. Quando a única confirmação física que eles me deram até hoje não foi chispa, foram coisas enormes voando aqui em casa. E foi uma única vez, e foi do tipo assim, tipo puxadinha de orelha com brincadeira. Tipo, vai fazer teu trabalho, tá tudo certo. Sim. Passou isso há muito tempo. Só que aconteceu lá em Curitiba, quando a gente estava quando a gente estava falando sobre o que tinha acontecido no autocontrole da noite anterior, isso foi no domingo de manhã, quando um dos membros ali começou a falar da experiência dele, veio essa voz feminina que ficou falando no meu ouvido algumas, mas assim, ela queria passagem, ela queria falar através de mim. Eu não deixei, eu falei, aqui não é o lugar, porque aqui não se faz isso. Aí ela falou, tá? Mas eu tive que dizer para ela que não é o lugar, porque eu sabia que ia dar rolo, era melhor não fazer. Aí ela falou e depois eu passei para ele a mensagem. Na verdade, eu passei para a mãe dele. Tudo bem. Aí tá. Aí muda para o nosso pequeno grupo de contato. 3 das pessoas ali são médios. Uma é espírita, a outra é médio e 2 são médios de Umbanda. Então, elas já estão acostumadas com a incorporação. Tá? Ou canalização, que seja o nome a falar. E aconteceu com a gente. Então, o que aconteceu ali no primeiro dia? Aconteceu uma confirmação minha, as minhas nunca vêm por chispa, a minha vem do outro, sempre do outro. O outro repete aquilo que eu já tinha ouvido. Então, quando aconteceu lá, que eles falaram assim, é tudo por hoje, quando essa minha amiga canalizou o guia que estava ali,
Ele falou, é tudo por hoje. Falou exatamente as mesmas palavras. Certo. Só que daí a tal da voz feminina veio querer falar por mim. Só que dessa vez eu estava num grupo que acolheria. Uhum. Eu deixei passar, eu não estou acostumada com essas coisas. Não lembro absolutamente nada do que eu falei. A única lembrança que eu tenho são as lágrimas correndo nos meus olhos e uma sensação de muito amor. Aí eu perguntei para eles o que que eu falei, né? Aí eles responderam, foram 3 coisas que eles lembram, né? Que eles estavam ajustando a nossa frequência, que hoje foi só uma introdução e que o trabalho é de longo prazo. Eu acho que aí a confirmação vem através do conteúdo, Claro. porque eles pediram compromisso e eles pediram, né, que é um trabalho que não pode. Então eu fico realmente na mesma dúvida da Edna. Talvez a gente esteja sendo até com medo de misturar espírito com extraterrestre, talvez a gente esteja parando alguma coisa que está ocorrendo de verdade, que é real, e que, na verdade, lá na frente, vai para meu último sonho, que foi que eu pensei que era um sonho, por causa da live da Mariel e do Ema, e que a mensagem que deixou lá não tem extraterrestre nenhum, somos todos um só. Do tipo, não é que tem o guia, que é extraterrestre, mas ele não é extraterrestre da maneira como as pessoas pensam, é diferente de espírito. Não, todos somos espíritos, alguns encarnados, outros desencarnados, um no físico, na 4ª dimensão, outro na 5ª, outro na 6ª, outro na 7ª, e que tem momentos que a gente consegue a união dessas dimensões, umas passagens, seja através de um Chandra, seja através da visualização de uma nave, e talvez a comunicação canalizada esteja ali, a gente só tem que aprender a limpar. É só uma dúvida que eu tenho, eu deixo para vocês responderem. Olha, por isso que eu digo, né, quando a gente faz a cúpula e existe a autorização desses seres, dos guias ou da Fraternidade Branca, para que aí exista algum tipo de manifestação nesse sentido, isso sim, isso pode acontecer. Mas a partir do momento assim que a gente vai entrar no estado de meditação, não tem percepção do ambiente astral. No astral tem pelo menos 4 vezes mais pessoas desencarnadas do que no físico, né? Então, assim, existe toda uma necessidade que a gente faça e crie esse protocolo de contato, porque aí sim, se os guias permitirem que existam experiências que façam parte de seres que estão ali e venham, façam alguma comunicação, algo nesse sentido, aí sim. Agora, dentro do processo dos grupos, né, a gente fala que isso se torna um padrão dentro do protocolo de contato, né, porque as pessoas sabem diferenciar as coisas. Mas quando os guias querem, eles utilizam a mediunidade que a pessoa traga do Santo Espírito, da Umbanda, de qualquer corrente espiritual que já tenha familiaridade do budismo, práticas, né, relacionadas àquilo que a gente chama de um meio universalista de convívio em relação a esses seres, porque essas ferramentas elas podem acontecer. Né? O Ema até tem um caso que ele já falou que em uma reunião espírita chamaram ele porque era uma comunicação que os guias tinham que passar. Então, quando o universo espiritual tem que se manifestar, ele utiliza as ferramentas compatíveis com esse processo, né? Então, assim, quando a gente vai falar que a cúpula de proteção ou essas coisas inviabiliza de modo geral. Se os guias convidarem, né, alguém a ter acesso, aí sim. Mas que isso fique claro que é a partir do tutoramento que eles exercem sobre as reuniões, sobre as meditações, dentro desse processo, né? Então, eu vejo que nada disso é desconectado e tudo é perfeitamente compatível, porque, afinal, tudo isso derivou de uma convergência de entendimentos da Grande Fraternidade Branca. Todas as religiões derivaram da Grande Fraternidade Branca, né? Então, a gente, às vezes, pensa muito em extraterrestres, né? Mas a gente esquece que são um conjunto entre extraterrestres, seres, né, que já vieram desde uma história antiga do nosso passado, todas as linhas e correntes, né, e tradições da Terra se encontram também nos retiros interiores. Então, quando a gente separa, às vezes, para explicar, é muito mais para que a gente entenda um protocolo claro de contato, do que, tipo, inviabilizar que a coisa também aconteça pelas vias que tem que acontecer.
porque muitas vezes tem um médium ali e existe a necessidade do grupo receber algo, as ferramentas que vão ser utilizadas são aquelas que já existem, né? Mas que dentro do protocolo que a gente treina do contato com esses seres é através do contato telepático. E o contato telepático, né, é exercido dessa forma. Sobre as confirmações ali que você falou, é muito interessante você tocar nesse ponto. Gratidão por falar isso, porque até um tema que o Plínio, eu e o Plínio, a gente conversa muito, né? Porque o Plínio também ele gosta desse tipo de confirmação por sincronicidade, né? Alguém igual falou para você ver, repetiu a mesma coisa de que você tinha recebido, ninguém falou nada, ninguém sabia. Existem outros tipos de confirmação. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido dentro do processo, a gente pode utilizar. Volto a chamar a atenção dentro desse padrão, né, do contato em relação a esses seres, desse dito protocolo Rama, que a gente vai entendendo que se forma apenas como um padrão de referência, né, mas que a gente vai aprendendo cada vez mais no caminho, que outras variáveis vão se apresentando e a gente vai entendendo cada vez mais. Mas é importante que você diga isso porque as pessoas tenham um entendimento que a confirmação não se restringe só ao avistamento. O avistamento foi a forma inicial que a gente começou a tratar a questão das confirmações. E quando existem dúvidas, eles estão disponíveis a se apresentar, né? E isso é uma coisa que possa sempre ter claro também. Gratidão, meu. Eu só achei bonitinho que quando eu mentalmente falei para ela assim, aqui não é o lugar. Na hora ela falou, sabe? Eu achei que assim, ela estava tentando fazer um negócio, talvez fosse mais fácil para ela, talvez, né? Sim. E daí, tá, não vai dar desse jeito, então faz. Então eu falo no seu ouvido. E isso é uma coisa até já comentei com você. E agora mudou, né? Eles não falam mais no meu ouvido. É direto, é pensamento direto. E eu não sei, às vezes, se o pensamento é meu ou não. Então, eu tenho que ter a confirmação. Aí eu fico assim, tá, botou um pensamento agora, tem que confirmar. Uhum. Legal. Aí, então, as confirmações estão vindo, é isso aí. Vindo dessa forma. Muito legal. Gratidão pela pergunta. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida aqui, pode chamar. Senão eu vou seguindo aí no conteúdo. Bom, a Terezinha está levantando a mão, acho que você está com o microfone desligado. Então, Romeu, como eu faço para eu saber? Porque eu já fui umbandista, já fui espírita e agora já tive contato com os guias também, né? Como eu faço para saber essa diferença? Pela vibração, eu consigo perceber se é um espírito do plano astral que está se manifestando ou é um guia, sabe? Eu consigo fazer bem essa diferença. Legal, legal. Gratidão por isso, porque de fato, né, tanto a gente quanto os seres que estão desencarnados, né, tem uma vibração muito mais baixa que os guias, né? É justamente por isso que dentro dos processos de contato, digamos assim, mais próximos, né, do contato físico, digamos assim, eles não, o Ricardo Gonzalez, né, fala sobre isso, eles não se aproximam mais do que 4 metros em relação a nós, porque senão o nosso corpo físico não aguentaria. A gente provavelmente teria náusea, possivelmente desmaiaria e tal, porque é um nível de vibração, né? São seres de quarta dimensão, com vibração muito mais elevada, então existe até esse tipo de cuidado em relação a eles. E é muito bom que você lembrou isso, a vibração deles é possível identificar que se trata de uma vibração bem mais elevada. Não dá, eu nem sei a diferença se de um ou de outro é mais elevada, mas é diferente, sabe? É diferente, eu consigo perceber claramente quando é um ou outro que está perto de mim. Sem dúvida. E é interessante que a gente vai aos poucos, né, dentro do processo dos grupos, tendo a possibilidade de identificar justamente, como a Terezinha falou, que a gente vai entendendo, né? Por exemplo, os próprios guias entre si, quando eles se apresentam no ambiente, a energia deles é diferente, né? E aos poucos a gente vai entrando em familiaridade com aquele tipo de energia
que cada um tem, e quando a gente vê, não propriamente por uma visualização, mas tipo, eu estou sentindo aqui. A sensação quando você está no ambiente é diferente em relação a eles também. E, bom, falando um pouco de comunicação, né, é importante que a gente perceba, até pelo que a Usha falou, que a nossa mente, a mente de cada um aqui, ela funciona de maneira diferente em relação ao processo do contato. Então, a forma com que cada um, né, vai trabalhando propriamente para que seja possível o contato com esses seres é de uma maneira única e especial, né? Cada um vem por suas linhas, por suas correntes, por seus entendimentos, né? Por aquelas capacidades extrasensoriais que a gente já veio desenvolvido de fábrica, digamos assim, ou pelas que a gente passou a desenvolver no caminho, né, dentro do trabalho com os grupos. Então, tudo isso é algo interessante de levar em consideração. Tá? Bom, de comunicação também, uma coisa que eu percebo que quando as pessoas elas têm receio, né, de receber algo, né, ou de achar que está recebendo algo e criar um mentalismo e tal, e receber uma comunicação assim, é importante que a gente perceba que aquilo que vem por uma mensagem e aquilo que vem por uma comunicação é algo que vai além da nossa vontade. Né? Não existe o desejo, a vontade na jogada de que a mensagem ou a comunicação seja por determinado caminho. Ela vem de forma natural. E a gente vai digitando ela, ou vai anotando ela, ou vai, né, entendendo aquilo que o guia quer falar, a partir desse estágio em que a gente vai aprendendo a domesticar mesmo a nossa mente. Vai percebendo que o nosso foco de atenção não tem que ser mais no fluxo de pensamentos que passa pela nossa tela mental. A gente sempre fica obcecado por aquilo que passa por nossa tela mental, porque a gente fica vigiando isso em todo o período que a gente está acordado. E quando a gente vai ter um processo de comunicação com guias, a gente tem que aprender a criar esse processo em que esses pensamentos que passem por nossa tela mental não sejam mais o nosso foco de atenção. E é através de um ritmo de respiração que a gente cria, e cada um tem o seu, a gente cria um ritmo específico. E a partir do momento que esses pensamentos eles vão diminuindo de ritmo, de intensidade, de volume, a gente não tem que tentar bloquear os pensamentos. Isso atrapalha demais a comunicação. E sim permitir que a mente vá lentamente entrando naquele estágio necessário para que a gente possa ter uma comunicação. Né? Então, é importante que a gente vá criando essa habilidade de trazer a mente para esse estado mais neutro, tirar ela daquele estado de vigília, daquele estado de foco, né, no exterior que a gente tem. Quando a gente fica nesse estado de vigília, é um processo mental incompatível com o recebimento de uma comunicação. Porque a nossa mente está ativa, se projetando lá fora. Né? Ela está com múltiplos focos ao mesmo tempo. O importante é que a gente vá gradativamente soltando, desapegando desses focos, ingressando num estado mais sutil, em que ali sim é um canal limpo para que a gente possa receber uma mensagem, uma comunicação. Eu trouxe aqui também, gente, se alguém tiver alguma dúvida relacionada à comunicação que vim depois, durante o processo aqui, vocês me avisam, eu paro, a gente volta esse assunto. Mas eu também trouxe, né, algumas questões aqui que são lá do guia de prática, que justamente são processos que são dúvidas, né, dos grupos. E eu vou trazer o guia de prática. Só um minuto. Peraí. Aí, vou transmitir ele. E aqui a gente vai falar sobre corpos sutis.
Bom, esse é um dos temas, né, que está aqui justamente no Guia de Práticas e diz respeito à necessidade de a gente entender esse tema também. As pessoas vêm com algumas perguntas. Eu entendo ser algo fundamental dentro do processo. A gente falar sobre corpos sutis, é importante que a gente perceba, né, o que de cada uma dessas coisas que a gente utiliza também dentro do processo de contato. Enfim, né? Corpo físico. Bom, nosso veículo mais denso, né? Nem precisa falar sobre o assunto. Esse a gente tem a prova clara, né, da materialidade. Enfim. Corpo astral, né? O corpo astral é o nosso veículo de projeção, né? O veículo astral é aquele veículo que está muito conectado à nossa questão emocional. Também chamam o corpo astral de corpo emocional, porque ele é profundamente influenciado por nossas emoções, né? Principalmente aquilo que a gente chama de emoções negativas. Então, o corpo astral ele também é um corpo material, só que mais sutil que o físico. O corpo mental inferior, aquilo que chamam, né, a personalidade, o caráter, e também o nosso ego. O nosso ego se encontra nesse corpo sutil, no terceiro corpo sutil, corpo mental inferior. Corpo mental superior. O nosso corpo mental superior é aquilo que a gente se conecta com um estado da mente superior do que aquilo que o ego pode e consegue captar. A nossa mente superior ela é responsável por essa capacidade e essa conexão também com nossas capacidades extrasensoriais, com aquilo que a gente passa a desenvolver do lado direito do cérebro, né? Essa capacidade de conexão, né, com outros momentos, com diferentes situações, onde a gente vai também ter a percepção em relação à nossa própria projeção mental, né, através desse meio que isso acontece. Então, é importante que a gente perceba também que quando a gente fala de mente inferior e mente superior, a gente traz também um paralelo em que muitas vezes a gente fica preso nos processos do nosso mental inferior. E justamente os processos do nosso mental inferior deixam ruídos e muitas vezes atrapalham aquilo que a gente possa utilizar o aspecto superior da nossa mente. Então é importante que a gente possa perceber isso. Bom, alma, né? Aqui é a sede dos registros akáshicos. É aqui que se encontram os processos, né, e as experiências de outras vidas, inclusive anterior à Terra. O registro akáshico é justamente a nossa ferramenta. A gente possui um corpo sutil para conexão com o registro akáshico. Então percebe que é uma conexão que a gente utiliza muitas vezes, que a gente teve a oportunidade de fazer, né, uma conexão regressiva, algo que eu faço com o Plínio já há alguns anos. E também as pessoas que têm a possibilidade, né, de criar esse processo de regressão em si mesmo, observar outras vidas, é esse corpo sutil que a gente utiliza nesse processo. Aí sim a gente chega naquilo que a gente chama de espírito, né, que o Guia de Práticas define como a consciência propriamente dita. Então, é como, né, aquela velha máxima, né, somos um espírito que provisoriamente está nesse corpo físico, e não o contrário. Então, quando a gente fala sobre o desenvolvimento espiritual, tem tudo a ver com a consciência, com a elevação da consciência, né? Com o despertar da consciência. É tudo a mesma coisa, essa conexão que a gente vai até camadas mais profundas do nosso ser. Então, é aqui que se encontram essas informações. Porque quando a gente utiliza o nome cosmo, a gente vai também criando um estado de reverberação entre todos esses corpos. É um alinhamento entre todos esses corpos, inclusive para chegar no sétimo, né? Que é a essência, que é aquela parcela divina que existe dentro de cada um. É a luz pura que existe dentro de cada um de nós. É a conexão com essa centelha que une todos
tudo aquilo que existe no universo. Então, essa é o sétimo corpo sutil, é justamente essa conexão com a essência, com essa camada mais pura que existe dentro do nosso ser. Então, falando sobre... Deixa eu retirar aqui. Beleza. Quando a gente fala sobre o corpos sutis, é importante que a gente também saiba entender e transitar e observar o que cada um faz e para que cada um funciona, para que cada um serve. Aqui existe essa percepção que temos, né? Todas essas roupagens. E por isso também compõe aquilo que a gente chama de aura, aquilo que a gente chama de nosso campo eletromagnético, que é uma junção do nosso estado de vibração, com a nossa questão emocional, nosso corpo físico, como se encontra, a nossa mente propriamente dita, tudo isso que compõe o nosso campo de vibração, né? É a mescla entre a energia dos chakras, a energia dos corpos sutis, tudo aquilo que envolve, né, todos esses componentes que têm a ver com o nosso real ser. Gente, eu estou falando. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa? Estou à disposição. Se está tudo ok, eu posso seguir também. Legal. Esse é o próximo tema também que foi escolhido para a gente falar nessa palestra, é a questão da aura, né? Nosso corpo áureo, né? Então, justamente o nosso corpo áurico, ele é um componente daquilo que a gente chama de nosso campo de vibração, nosso campo vibratório, nosso corpo eletromagnético, né? Então, quando a gente percebe, né, vamos falar aqui sobre vibração, isso, né, física quântica. Quando a gente eleva a nossa vibração através de sentimentos mais sutis, a principal forma de a gente elevar a vibração é através dos sentimentos, através do amor, compaixão, felicidade, paz interior, plenitude, que são sentimentos de elevada vibração, que causam como um choque mesmo, elevam o nosso campo de vibração. E o que drena a nossa vibração? Raiva, culpa, insegurança, medo, tudo aquilo que são as emoções negativas, né? Por quê? Porque essas sim criam um resíduo que fica no nosso campo de vibração e impede, né, que a nossa mente é como se a mente fosse uma estação de rádio. E a gente se conecta dentro dessa estação de rádio com aquela correspondente, né, com o nosso nível de vibração. Então, toda vez que a gente permite que a nossa vibração esteja densa, pesada, carregada, a nossa mente vai entrar em ressonância com essa estação de rádio, né? Então, por isso que um fator importante dentro do processo do contato é que a gente eleve a nossa vibração para que isso seja possível. Muitas vezes, quando a gente passa, né, o que são fatores que poluem a vibração? Pensamentos negativos, crenças limitantes, paradigmas, emoções negativas, medo. Por exemplo, não sei se já tiveram a oportunidade de ver como fica nosso campo eletromagnético quando a gente se encontra no estado de medo. Ele fica condensado, né? Aquela carga de energia estática, como se ele fosse comprimido. Agora, quando a gente se encontra no estado de amor, paz interior, é como se ele cresce, ele se eleva, ele se torna um campo harmônico. Então, quando a gente fala sobre vibração, é importante que a gente também perceba que a gente também se encontra muito conectado em relação ao nosso campo de vibração com o inconsciente coletivo. A gente vai se conectar com o inconsciente coletivo de forma compatível com o nível que esteja a nossa vibração. Então, muitas vezes, a gente até tinha uma das dúvidas, né, Vera, em relação ao grupo sobre formas, pensamento, né? O que acontece em relação aos pensamentos, né? A gente vai captar justamente essa camada do inconsciente coletivo compatível com o nosso campo de vibração. Então, muitas vezes, a gente acaba acessando, se a gente não tem
uma cúpula de proteção, um estado de proteção em relação ao nosso campo eletromagnético, a gente vai ficar exposto a justamente aqueles canais em que o inconsciente coletivo estão na nossa mesma frequência de vibração. Então, a gente começa a atrair uma série de pensamentos que não são nossos. E eles entram no nosso campo vibratório, no nosso campo de vibração, e a gente entra e começa a ter essas dúvidas. Nossa, mas como que eu penso isso? Eu não penso isso. Por que eu estou pensando isso? Por quê? Porque essa informação passa por nossa tela mental. Então, de acordo com aquilo de como se encontra a nossa vibração, vai ser aquilo que a gente vai atrair do inconsciente coletivo. E muitas vezes a camada mais densa do inconsciente coletivo é muito pesada, é cheio de pensamentos suicidas, de questões muito pesadas em relação ao próprio ser. Então é importante que a gente saiba que a nossa energia, né, ou que a nossa vibração, aliás, é algo que pode ser purificado, já é uma carga estática. A gente pode e deve constantemente purificar a nossa vibração, por isso com prática de meditação, yoga, tai chi, quando a gente está perto de uma pessoa que te ama, enfim, existem inúmeras formas que a gente possa purificar a nossa vibração. Por isso que também as pessoas, por exemplo, que fazem leitura de aura, elas têm a capacidade de observar, né, que cor, toda a somatória de tudo isso que está dentro do campo eletromagnético da pessoa, que cor é, né? O que ela pode entender por isso? Então, quando a gente fala de pensamentos, fala de vibração, fala sobre a mente, a gente tem que entender que tudo isso está interconectado. Tudo isso está interconectado. Minha amiga Ucha, você levantou a mão. Eu cheio de dúvida. Muitas dúvidas, muitas dúvidas. A questão da aura. Porque, não, assim, ó. Aconteceu que eu vi um ser que para mim é verde, sempre foi verde, vai ser verde. Sim. E daí rolou que a minha amiga viu o ser branco. E ela descreveu o ser exatamente como era, não só na aparência física, como também na energia que o ser passava. Aí eu falei, mas só tem uma diferença, a cor é verde. Não, eu vi branco. Aí a outra pessoa falou assim, não, mas às vezes a gente vê o ser, a cor do ser pela aura que ele tem. Isso, alguém mais aí sabe disso? Romeu, qualquer pessoa que já passou por isso, que tem a clarividência, pode me dar uma luz aqui? Só isso. Olha, pelo que entendi, esses seres que você fala são os guias, isso? Na verdade, é uma das guias. Eu tenho várias, né? Não tem só. Ela é a guia na Terra. Vamos explicar assim. Pelo que eu entendi de todos que eu já encontrei, eu mostrei um dos meus desenhos para esse ela. Tem até um oriano no meio, parece. Eu chamava de arturiano baixinho, mas tudo bem. O que acontece? Ela é a pessoa responsável pela minha encarnação e ela é responsável pelo meu trabalho no umbral. Vamos dizer assim, tu quer fazer trabalho voluntário? Muito bem, aqui está o trabalho voluntário, que está trabalhando para mim. E ela é do raio verde. E ela disse que ela é do raio verde, ela disse que ela trabalha para Santa Esmeralda, que ela ainda explicou, quando a gente estava lá na nave, essa nave aqui é do Comando Santa Esmeralda, mas é apenas uma das naves. E é uma nave hospital e é para ela que eu trabalho. Então, é isso, é o meu contato com ela. Então, ela disse que ela é do raio verde de Hilarion. Então, ficou isso. Eu, por exemplo, quando eu percebo o Antarel, digamos assim, no ambiente, eu percebo ele sempre tem uma energia mais azulada, sabe? Quando ele se apresenta, assim, eu vejo ele geralmente conectado a essa força, dessa energia do azul. Um outro ser, por exemplo, que foi o que me passou ao treinamento da mente, que é o Oxalã. O Oxalã, ele tem uma energia que é um verde neon, sabe? Sabe essas cores de carinho? Isso! Esse verdão aí. Eu chamo de... Uhum. Esse verde aí. É o verde aí do Zoom. É esse aí do Zoom?
quando você fala e esse que fica ao aparece. redor, exatamente. Isso, Exatamente. é esse mesmo. É esse aí. Isso aí. Então, o que a gente percebe, né? Naturalmente, esses seres, eles, igual você falou, eles vão entrando, né, em determinados pontos de ação, né? Eles têm as próprias missões dentro da Confederação dos Mundos ou dentro da Fraternidade Branca. E eles se conectam, né, justamente a esse ofício, digamos assim. Por exemplo, o Xalã, ou essa que você disse, com certeza tem a ver com a cura, né? Processo de curas e tudo. Então, trabalho em áreas terapêuticas, enfim. Não, ela disse que ela é médica. Médico. Ela se apresentou a médica comandante daquele hospital nave. Entendi. Legal. Então, é importante que a gente possa ver, né, que também aquilo que a gente consegue captar dos guias, né? A gente também consegue ver aquilo que eles emanam, né? Qual é a energia que eles emanam. Isso é uma coisa bem importante a gente perceber. É como se fosse uma assinatura energética, afinal. E a gente tem a capacidade de observar isso também. Eu não sei se eu respondi ou não, se você tem alguma dúvida sobre isso. Não, isso aí você respondeu, cara, mas assim, eu estava perguntando se tinha alguém que era médico, vidente, que já viu essa diferença. Porque o que acontece é que essas minhas amigas, elas são médias evidentes. Tá? Gente, o nosso grupo aqui é um grupo muito louco, tá? Tem uma que é super contatada, a outra é super média ostensiva, daquelas assim, tipo filme Ghost, tá? Que os espíritos ficam atrás dela. Então, essa aí sabe realmente diferenciar o espírito de um, porque ela vê, você é um guia, você não é, não só pela vibração, mas por tudo. Então, nosso grupo está muito forte nesse ponto, né? E foi uma delas que falou, mas essa que falou isso da aura, ela não é muito, eu não sou íntima com ela para eu chegar para ela, me explica aí. Daí eu aproveitei aqui que estamos falando de aura, né? Se tinha alguém aqui. Legal. Então, gente, dentro dessa proposta, né, de a gente falar sobre esses temas, né, eu também deixo aberto a vocês também a pergunta sobre qualquer outro tema, que vocês tenham dúvidas aqui, né? Afinal, aqui a ideia era responder e eliminar dúvidas, né? Como, por exemplo, no guia de práticas ali falaram dessa questão das formas de pensamento, né? Que também são como pequenas manchas que ficam ali no nosso campo eletromagnético, que a gente muitas vezes capta do inconsciente coletivo ou de outras pessoas por ressonância de vibração. Então a gente capta e fica com esses resíduos. Por isso que é importante que a gente possa constantemente purificar. Mas eu deixo completamente livre para vocês falarem sobre qualquer tema ou quiserem perguntar alguma coisa a mim ou qualquer outra pessoa aqui que possa responder melhor que eu. A gente pode, né, desenvolvendo aqui o nosso diálogo. O Thiago aqui também acabou de entrar, o Thiago pode me ajudar a responder as perguntas. Fátima levantou o dedo. Já que você abriu espaço, né, para uma pergunta um pouco diferente, eu investigo a corrupção, né, da geopolítica internacional e das transnacionais. Sou uma estudiosa, uma cientista nessa área. Sim. A minha pergunta é o seguinte: como é que é o comando do planeta? Eu chego até o BIS, tá? E depois acima, porque eu já vi vários ex-banqueiros, tudo falando sobre o controle do planeta. Né? E com certeza, pelas perversidades, né, que ocorrem, que nem moeda existe, é uma ficção, que existe mesmo recursos naturais e seres vivos, né? Natureza e seres vivos. Quem controla o planeta? Eu gostaria de saber que eu sou olha só, sou neófita, tá? Eu estou no grupo 9, sou uma das... Tem uns 3 meses só que eu estou no grupo. Certo. Bom, essa é uma pergunta bastante complexa, tá? É uma pergunta bastante complexa, eu vou procurar responder de uma forma resumida aqui, mas seria bem interessante que, para que você pudesse aprofundar nessa resposta, você assistisse a palestra que está dentro do canal da Missão Rama ali, que é a palestra que acredito seja em 4 partes do Emmanuel, que ele fala sobre a aliança dos exilados. Por quê? Para a gente entender todo esse processo e como que se deu todo esse controle, é importante que a gente entenda também os processos importantes que aconteceram na história da Terra.
não é um estudo que dê para ser isolado disso. Mas vamos lá, vou procurar responder a tua pergunta. Tá? Primeiro, a gente tem que falar sobre a dualidade aqui na Terra, né? A dualidade aqui na Terra, existem dois governos ocultos aqui na Terra, um positivo e outro negativo. O positivo se encontra, né, através da aliança entre os guias confederados, que são extraterrestres, que fazem parte, né, daquilo que a gente chama de confederação dos mundos, que tutoram o desenvolvimento de toda a vida inteligente em relação à nossa galáxia. E também os seres que são da grande fraternidade branca, que tem, né, como base os retiros interiores, né, os locais subterrâneos no interior do planeta, que são entre a terceira e a quarta dimensão. Esse movimento aconteceu no final da Era de Atlântida, né, antes de um dilúvio da Atlântida, onde existiu, né, um embate, né, daquilo que a gente chama entre os seres da luz e os seres da escuridão. E esses seres que fazem, né, que tem todo esse processo relacionado ao trabalho oculto negativo da humanidade, eles são seres que vieram à Terra num processo muito antigo e se concentraram, principalmente, o domínio lá no plano astral inferior. Eles são seres que não têm corpos físicos, estão no plano astral, a partir do plano astral inferior, e de lá eles executam uma agenda, né, de controle em relação à superfície do nosso planeta. Aí entra toda aquela questão dos seres que são, né, que fazem, digamos assim, são instrumentos físicos, né, daqueles que têm essa agenda negativa em relação à própria história da humanidade. Só que como esse planeta aqui, o próprio plano cósmico, previu que o ser humano ia passar por um trabalho de intensa, né, muito mais intenso do que aquilo que acontecia no restante do nosso universo local, e foram escolhidos, né, 8 planetas para que pudessem participar, digamos assim, de uma nova experiência para que fosse possível a conexão, né, dos seres que ficaram estancados no processo evolutivo em sexta dimensão. Por isso que eu digo, é muito difícil falar rapidamente sobre tudo isso, porque é um tema extremamente extenso. Só que para que isso for, o que acontece? A Terra, né, passa por um processo que existem os seres que ajudam a humanidade a desenvolver em termos de consciência e evolução, e aqueles que estão justamente utilizando, né, o ser humano para poder, controle, enfim, tudo isso que a gente sabe, acredito que você é até melhor do que eu, dentro dessa tua linha de estudo. Agora, quem são esses seres que controlam o planeta para o lado negativo? São linhagens de antigos seres que têm conexão com esses que estão no plano astral inferior e passam a executar uma agenda de, digamos assim, aquilo que a gente chama de Matrix, no estado de dominação global. Por que esses seres fazem isso e por que eles... Porque, como esses seres podem fazer isso? É a grande questão, né? Existiu toda uma situação que a gente chama de uma guerra cósmica, com antigos seres de Órion, que vieram e interferiram aqui na história da humanidade em relação à civilização de Lemúria e Atlântida, né? E esses seres passaram a desenvolver todo um trabalho em relação a antigas civilizações e tal, e um desenvolvimento de um poder que passou principalmente da nossa era industrial para cá. O EMA fala bastante sobre isso. E que passaram a desenvolver um controle financeiro através de mídia, através de N ferramentas que a gente conhece. E perante todo esse processo, ainda assim, com toda essa negatividade, essa carga que existe, o ser humano ainda pode se desenvolver de uma forma consciente e coletiva, né? Por quê? Porque quem de fato opera as coisas aqui na superfície física do planeta, e não na questão do plano astral, é justamente esses seres da grande fraternidade branca, os seres extraterrestres que têm bases físicas, né?
que no momento certo, derradeiro e definitivo na história da humanidade vão se revelar. E esse prazo desse domínio, né, e dominação que existia na superfície da humanidade, ele tem prazo limitado para acabar, né? Isso não vai se manter, né, por muito tempo. Já está existindo toda uma certa limpeza no plano astral, está existindo todo um trabalho relacionado a esses seres que operam no governo culto positivo, né, relacionado à fraternidade branca e à confederação dos mundos, que simplesmente isso, dentro do processo de transição planetária, vai se romper. Esse domínio vai acabar. É isso que está sendo previsto dentro do projeto há muito tempo. Só que para que isso aconteça, o ser humano e a humanidade foi o único, o planeta Terra, aliás, foi o único desses 8 planetas que o projeto prosperou. Que existe a capacidade de uma conexão definitiva entre o universo material e o universo espiritual. Eu posso estar fazendo uma grande salada de fruta na cabeça de vocês, mas vamos lá. Existe o universo material, que é composto pelo universo mental, que ele é contido pelo universo espiritual. Esses seres de sexta dimensão perderam a conexão com o universo espiritual. Eles se tornaram seres lógicos, lineares, somente mentais. Então, esse projeto, que a gente chama de Projeto Terra, também existiu em outros 7 planetas. Só que nesses, o projeto não prosperou. Tá? Então, dentro dessa realidade, né, que a gente chama de quem são esses que controlam o mundo, eles são seres, né, que têm contratos kármicos com esses seres do plano, né, astral inferior e acabam sendo muitas vezes marionetes para os desígnios, para aquilo que são as intenções que esses seres têm. Que de fato eles querem destruir o planeta. Mas isso já não é permitido e não vai se deixar, nunca vão deixar que isso aconteça em tantos dias quanto a fraternidade branca. Então, enfim, dentro daquilo que a gente chama, né, de governo culto positivo, né, está previsto que exista como a humanidade evoluir justamente através desses processos de provas e dificuldades. Né? Então, como tudo aconteceu, e eu sugiro a você, ou todos vocês que vejam, né, essa palestra do EMA, da Aliança dos Exilados, que conta essa história. Que daí você consegue entender tudo o que aconteceu no nosso passado remoto e como que tudo isso convergiu até esse momento que a gente está agora. Mas que a principal mensagem que eu falo para vocês desse tema isso vai acabar, isso não vai ser para sempre. Tá? Então vai ser possível que a gente possa dar o salto definitivo que a humanidade tanto espera. Agora, as provas e o mundo do jeito que está, né? Isso muitas vezes nos cria uma certa desesperança, mas eu digo para vocês que não. Tudo isso está sendo profundamente tutorado e amparado por esses seres na hora derradeira do último. Por favor, Uxa, você levantou a mão também. Não, eu achei. Não, a tua explicação está ótima. É que eu só queria complementar com uma coisa que eu aprendi com o Ricardo, que eu achei que foi tão legal que ele falou lá no seminário. Por favor. Quando as pessoas falam sobre esse assunto, do plano cósmico, tudo, fica uma dúvida na cabeça das pessoas. E que ele diz: vocês têm que lembrar que o ser pode ser extremamente evoluído, mas a escolha de que lado que ele vai estar da força está sempre lá. Porque as pessoas não entendem que esses seres que são os donos do mundo, eles estão aqui, tem todo um caminho que eu não vou, né? Você já falou parte aí, é bem complicado, mas eles escolheram lá atrás. Está do outro lado, mas eles são tão evoluídos quanto. Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa que talvez pegue, né? Não são seres bobinhos, são bem certos. Ah, sim. Até por isso que o controle é tão bem executado, né? Porque, não, de fato, eles não são seres. Por exemplo, se a gente fala do general de Orion, né, o Satanel, que é um dos grandes líderes dessa força dissidente negativa, ele era um ser respeitadíssimo, né, por todos da Confederação dos Mundos, até que o momento em que gerou toda aquela guerra cósmica antiga. Então, assim, a gente não está falando de seres, né? A gente está falando daquilo que a gente chama de história do anjo caído, né? Muitas tradições falam disso, a Bíblia, outras tradições. Então, é uma história muito, muito complexa, né? Muito profunda, e que é difícil, assim, de responder ela em uma pergunta de breves minutos. Mas espero ter conseguido
Você dá alguma luz aí, Fátima, sobre isso. Então, tá bom, obrigada. Deu uma luz, sim, que parece, pelo que a gente estuda, que a agenda está começando a não ser cumprida, sabe? Por parte dessa guerra, né? Que eles estão dividindo Oriente e Ocidente. Então, o que estava já há muitos anos, né? Eu estudo isso desde antes de Cristo, o que estava acontecendo agora, parece que nesse momento, eu não li Bíblia, não li Escritura, não li nada, mas o pessoal que também estuda com esse prisma, com esse ângulo, está comentando que eles estão saindo da agenda, saindo dos protocolos, entendeu? E dentro dessa realidade, às vezes, eu fico bastante, digamos, todas as vezes que eu fui consultar os guias sobre isso, a mensagem era sempre uma, né? Focar no trabalho, focar na missão de alma, focar naquilo que a gente deve executar, em quem a gente é de fato, se autoconhecer, porque se chegar no momento certo, na hora derradeira da humanidade, a gente vai estar plenamente ciente de qual é o nosso papel. Teca, você levantou a mão? Não sei se eu passei alguém, gente, que levantou a mão, eu não tenha visto na hora da resposta. Pode me interromper aqui. Por favor, minha amiga. Ok. Tá me ouvindo bem? Escuto bem. Por favor, boa tarde a todos. Boa tarde a você também, Romeu. Obrigada mais uma vez. Por acaso, existe uma diferença dessa, eu não sei como eu poderia dizer a palavra correta, sutileza, né? Porque são corpos sutis, da aura de nós aqui da 3D, de intraterrenos e extraterrenos, ou seja, a aura desses três estados são iguais ou são diferentes? A vibração certamente é diferente, porém, em termos de constituição, elas são iguais ou diferentes? Tá, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você pergunta da diferença em relação à aura, né? Nossa, em relação aos guias, em relação... Os extras e os intras. Com certeza. Tá. Eu percebo, nesse sentido, que a aura, né, desses seres é algo que, por exemplo, vamos lá, o que determina a cor da aura de uma pessoa? Em qual aspecto, né, interno ela se encontra, como ela se encontra consigo mesma, como que ela se encontra em relação ao exterior, como está seu estado de saúde, como está o campo mental. E quando a gente fala desses seres, né, muito diferente dos seres humanos, eles são seres que têm, né, já como um fundamento de trabalho, né, estar bem, estar leve, estar feliz, estar vibrando, né, de forma elevada. Então, com certeza, né, o campo áurico desses seres, né, ele é algo muito mais, digamos assim, purificado que o nosso. Então, existe uma diferença muito grande, sim, nesse caso, porque percebe que eles são seres que, pela própria constituição dos seus corpos físicos, eles vivem milhares de anos. Nosso corpo físico vive no máximo que 100 anos, né? Então, percebe que aquilo que também existe uma conexão profunda em relação à nossa própria aura e ao nosso corpo físico. Como se encontra o nosso corpo físico. Isso tudo vai ser projetado, isso tudo vai repercutir também no nosso corpo áureo. Então, eles são seres que eles já têm até, digamos, uma genética avançada, eles já têm todo um entendimento, né, da própria realidade. Não digo que eles não tenham perturbações e problemas, com certeza devem ter, mas que como geralmente o padrão da aura do ser humano em geral e em relação a esses seres, com certeza, no estado deles, é algo muito mais purificado do que o nosso. Uhum. Não sei se era nesse sentido que você perguntava. Não, é isso mesmo. Eu poderia, assim, então, fazer uma comparação. Vamos supor, nós aqui na 3D, quando a gente chega perto de uma pessoa que ela não está bem, ou que ela faz escolhas, né, vamos dizer assim, para o lado da sombra, a gente sente isso, né?
não sei as outras pessoas, eu sinto quando uma pessoa, vamos dizer assim, grosseiramente falando, é do bem e do mal, né? Então, dentro da família, do grupo de amigos, do trabalho, enfim, se sente a emanação de energia, né? E isso faz mal, né? Isso que às vezes a gente se sente mal, ou então a gente faz, em geral, a gente se afasta. Então, é isso que causa essa diferença entre nossa presença com eles, porque a vibração deles é tão maior e uma constituição áurica tão mais cristalina que pode fazer não só mal para a gente, mas como para eles também. Poderia afirmar isso ou não? Por isso que percebe que quando muitas pessoas referem, né, muitos contatados referem quando se veem os guias com determinadas roupas ou determinadas situações, que algumas mentes traduzem como macacões, outros com algumas vestimentas específicas. Isso tudo que eles utilizam é porque o nível de radiação que o ser humano tem é nocivo a eles. É nocivo a eles. Então é por isso Então, uma pessoa do mal aqui deve ser 10 vezes mais nociva para eles, né? Porque assim, vamos decodificar isso em frequência de vibração. Pessoa que está com uma vibração muito densa, carregada, tá? Às vezes incorporada por algum obsessor, algo, né? Vamos pensar nesse nível. Né? E outro lado, uma pessoa que está num estado de vibração tão elevada, está se sentindo amada, está amando as pessoas, está em conexão com a natureza e tal. Você já consegue pensar nessa diferença em relação aos seres humanos. Imagine em relação aos seres humanos com esse ser. É muito superior a diferença, né, de vibração entre eles e nós. Então, por isso que o que a gente vai aprendendo com o próprio estado de evolução e consciência? Que a gente vá alcançando níveis mais elevados de consciência, que a gente vá sutilizando ainda mais a nossa vibração, para que a gente possa se aproximar de forma cada vez mais profunda do contato entre nós e eles. Né? Por exemplo, na própria Fraternidade Branca, nos retiros interiores, né? Esses são seres que sustentam a vibração da Terra há milhares de anos. Enquanto a humanidade já entrou em guerra mundial, né? Se não existisse uma sustentação vibratória da Terra em relação a esses seres, a Terra tinha explodido já. A Terra já tinha acabado, você pode ter certeza. Esses seres, inclusive, eles mantêm, né, a vibração na Terra de um jeito que muito profundo. Nos retiros da Fraternidade Branca, é um lugar que a vibração é completamente diferente uma cidade intraterrena. A nível de vibração é completamente diferente de uma cidade nossa, aqui da 3D. Você pode ter certeza. Eu imagino. Enquanto você estava falando, eu fiquei imaginando, assim, vamos falar da pior agora, atualmente a pior guerra que estamos vivendo, que segundo consta dos autos, estamos vivendo 65 guerras no planeta, mas essa pior aí, eu fiquei imaginando o quanto de naves e o quanto de seres tem que se unir, onde quer que eles estejam, ou né, ou aqui na nossa, ao redor do planeta, mais os trabalhos de quem está vibrando aqui, para combater essa energia negativa que uma guerra produz. Com certeza, com certeza. E por isso que esse trabalho da Fraternidade Branca é tão intenso nesse sentido. Né? E lá na Fraternidade Branca a gente está falando de seres humanos. Seres humanos. Né? De várias etnias, de vários povos, de várias... Né? Os mestres da Fraternidade Branca que a gente conhece ali, os raios, são seres humanos que ascensionaram. Importante a gente perceber isso também. Então, quando a gente pensa nos seres humanos que chegaram num padrão extremamente negativo, a gente tem que se inspirar nesses, né? Que alcançaram tamanho patamar evolutivo. Né? Sim. Então, legal. Gratidão pela pergunta. Obrigada. Gratidão. Bom, gente, vocês têm alguma dúvida? Eu tenho uma ideia para o final, né? A gente fazer uma prática de meditação em conjunto, né? Para que a gente possa ter alguma experiência coletiva. E porque quando a gente está fazendo um trabalho
no coletivo, assim, o nível a energia fica muito superior e a gente pode ter também acessos superiores, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem qualquer questão antes aí, eu estou à disposição. Vejo as carinhas de vocês, mas então... A Uxa, você está, minha amiga, você está com a mão levantada, é mais ou menos. Ai, não, deixa eu baixar. Não, é que eu estava fofocando com a mão. Não, eu imaginei isso, eu imaginei. Estou passeando com vocês aqui. Vocês foram lá embaixo e voltaram, agora eu voltei. Pronto. Regina, minha amiga, tem alguma pergunta? Oi, Romeu, tudo bom? Boa tarde a Tudo todos. jóia. É uma questão assim de dúvida que eu tenho sobre, não tem nada a ver com esse tema que você está falando, mas é sobre o par de cristais. Por favor. E como a pessoa pode saber se recebeu ou não, se ela não foi a uma saída de campo presencial, se não teve o contato, né, com os guias ali oferecendo esse par de cristal. Olha, E como é sentido no corpo. certo. Sabe que os pares de cristal, eles não são restritos ao recebimento às saídas, né? Eu tive uma experiência muito contundente de um membro do meu grupo que ele recebeu numa reunião. Ele recebeu na prática de meditação numa reunião, né? Por isso que existe a questão das confirmações, né? Porque depois, quando a gente recebe os pares de cristal, é importante que a gente também tenha a segurança que está nesse momento, nesse processo. Mas, enfim, quando eu posso falar da minha experiência, né? Ou das minhas 3 experiências, né, de recepção. Bom, quando eu recebi a primeira vez, né? Quando, digamos assim, percebi que os cristais, né, se materializaram ali na minha mão e foi me pedido pelo guia que estava acompanhando o processo integrar no chakra cardíaco, eu senti uma conexão cósmica, planetária, com o meu próprio interior. Eu senti que é como se eu pudesse perceber o nível de reverberação que eu tinha no corpo físico. Assim. É como se eu custava até um pouco respirar, né? Ter um ritmo de respiração para que pudesse estabilizar. Tamanho era aquela sensação de propagação que eu sentia aqui no plexo, no chakra cardíaco, aliás. Então, a minha sensação física era de uma sensação, a sensação mental era de uma integração, mas a sensação física era que parecia que eu sentia meu corpo. Claro, o terceiro par de cristais foi mais forte isso do que no primeiro e no segundo, né? Eu indico que no terceiro par de cristais, a recepção, essa sim seja recebida numa saída a campo, né? Porque existe toda aquela questão da necessidade do avistamento para confirmação do terceiro par. Tem pessoas que recebem o primeiro e o segundo e não têm dúvidas que receberam, né? Mas se a pessoa tem dúvidas, eu indico que peça uma confirmação. Mas, assim, se você, não sei se é teu caso, ou se você quiser contar a tua experiência, que a gente pode até te ajudar a fazer alguma leitura desse caso. Mas, quando eu percebo, as pessoas podem receber os pares de cristais, inclusive em meditações, em reuniões, não necessariamente só na saída. Entendi. Eu gostaria de saber mais qual é o efeito pós durante essa questão que vocês falam sobre a vibração do cristal, quando tem alguma confirmação ou sentem alguma presença. Quando a gente realmente... A gente utiliza essa confirmação via cristais depois da recepção do terceiro par de cristal. Quando a pessoa recebe os 3 pares de cristal, eles vão ser definitivos. Então, quando existe a presença de um guia ou quando eles necessitem confirmar, né, alguma questão que eles estão passando, eles fazem com que exista uma vibração justamente onde eles se encontram no chakra cardíaco e a gente percebe uma alteração. A sensação aqui que ela vai como... Às vezes as pessoas sentem como um formigamento, às vezes as pessoas sentem como uma vibração de propagação. Mas quando a pessoa desenvolve, né, ou chega ao nível de iniciação dos 3 pares de cristal, ela pode utilizar, né? Eu utilizo muito na prática isso. Então é possível que a gente
perceba e confirme determinadas situações através da vibração dos 3 pares de cristal. Mas que eu já percebo que isso é sentido de forma, né, mais leve em relação ao primeiro e o segundo. Mas como o terceiro é o definitivo, é justamente que o nosso corpo físico também já passou pelo processo de se habituar com aquele determinado tipo de vibração. Então, eu percebo, segundo, né, as comunicações antigas, né, do pessoal de Rama, o primeiro par de cristal ele já sai, né, através da urina ali, uma semana, um mês, dependendo de como a pessoa mantém a sua vibração. Já o segundo, ele pode ficar por anos, inclusive, né? Já ouvi relatos de pessoas que passaram por anos. Agora, o terceiro par é um terceiro par definitivo. Então, é ele que é utilizado, digamos assim, de forma comum para confirmação. É através de uma vibração que a gente sente. A partir desse, como se algo, né? A gente nos chama atenção para a vibração do chakra cardíaco ou até para uma confirmação, digamos assim. Tá bom, Camila. Obrigada. Legal. Minha amiga Vera, você estava levantando a mão? Sim, é só para lembrar, como o Emanuel sempre comunica, né, para a gente, que se você tem os 3 pares de cristal e você não utiliza na missão, você não mantém contato com os guias, você não desenvolve nenhum trabalho voluntário, os próprios guias eles acabam desintegrando esse cristal, né? Isso. Gratidão por falar isso, porque eu falei em permanente, né? Às vezes pode dar a impressão que nunca mais pode, né? Permanente que eu digo, né? Que a pessoa esteja utilizando. E muitas vezes pode existir até o caso do reforço, né, do terceiro par de cristal, uma coisa que eu já vi que é uma energização que os guias passam, né? Justamente em casos como esse, em que a Vera falou que a pessoa, né, não se utiliza, não se conecta, ou faz tempo que dispensou dos guias. Opa! Pode falar. Eu tinha achado que tinha sido uma pergunta. Mas, desculpa, Vera, é isso mesmo. É isso aí, isso que você falou. Né? Se a gente não... Bom, é como tudo, né? Se a gente não continua o contato, trabalho interno, pessoal, e também né? Esse trabalho também de dedicação em relação ao próprio contato em si, o auxílio a outras pessoas, é natural que isso, né, vá perder o efeito. Mesmo porque também tem a justificativa de que você recebe um par de cristal que é para aumentar a sua conectividade com os guias, a sua conexão com eles, melhora a sua audição com eles, a sua telepatia, tudo isso. Agora, lógico, se a pessoa não utiliza isso, realmente a coisa se vai, né? Exato. Mas se ela utilizar, ele se torna permanente, né? Não precisa receber mais pares. Legal, gente. Foi bastante produtivo aqui a nossa... Foi mesmo. Espero ter ajudado aí a esclarecer algumas coisas. Se porventura surgir novas dúvidas, vocês têm ali meu WhatsApp, pessoal. Eu sempre deixo aberto para esclarecer dúvidas e questões. Estou sempre à disposição. Ok. Bom, o que acham de partirmos para uma prática final de meditação coletiva? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Legal. Então, eu vou fechar aqui minha câmera. Quem quiser também, ou quiser deixar aberto, deixo livre para vocês. Então, a partir desse momento, buscamos novamente uma postura e uma posição confortável. Criamos novamente um ritmo de respiração e percebendo que através desse ritmo de respiração
possamos nos sentir integrados, alinhados, tanto aos guias confederados quanto aos mestres da Fraternidade Branca, como se nesse momento nos integrássemos, sentisse a presença de cada um que participa dessa reunião, como se estivéssemos todos juntos, em círculo, de mãos dadas, em um mesmo local. E utilizando essa frequência de vibração que nos une, a partir desse momento, deixamos com que nossas mãos estejam espalmadas na altura dos ombros, em postura de irradiação. E a partir desse momento, vemos como se estivéssemos todos em círculos e irradiamos ao nosso próprio planeta, a Mãe Terra, a Gaia, esse lindo planeta que nos gera as condições perfeitas de evolução, de vida. Percebemos que de nossas mãos, uma energia de cor azul brilhante se projeta, chegando a envolver todo o planeta em uma energia de cor azul, conectada à espiritualidade. Um azul da força mental, para que a Terra e todos os seus habitantes possam passar por esse movimento necessário para nosso processo evolutivo. A partir desse instante também percebemos que o raio dourado se projeta de nossas mãos e também cobre todo ao redor do planeta. Percebemos as cores azul e dourado ao redor de todo o planeta Terra, também criando sabedoria na mente e nos corações dos seres humanos, permitindo também que aquelas pessoas que necessitam despertar para esse processo derradeiro também sejam protegidas e conectadas a toda essa força coletiva de auxílio mútuo em relação à Terra, em relação aos seus habitantes. E por último, projetamos em nossas mãos a energia de cor violeta, permitindo que essa energia de cor violeta percorra todos os cantos do nosso planeta, envolvendo a parte interna e externa, transmutando todas as cargas, dores, negatividade, convertendo toda e qualquer polaridade negativa em positiva, percebendo que através dessas três cores, violeta, dourada e azul, possamos também invocar a chama trina de purificação e de auxílio a todos os seres humanos na Terra. A cada nova respiração, nos sentimos um com todos, com o planeta, com os guias, com a Fraternidade Branca. E agora, a partir desse momento, podemos lentamente abaixar as mãos e tomar a postura de meditação. E a partir desse instante, eu deixo livre a autocondução dentro do próprio processo. Ao final, eu conduzirei o retorno.
A partir desse instante, no momento em que cada um sentir que a experiência se encerra, podemos retornar a consciência ao corpo físico. E na medida em que nos sentimos preparados, lentamente podemos abrir os olhos. Foi, tava brincando aqui com a luz aqui de casa. É o santo do pau oco aqui, ó. Você já se iluminou. Pois é, até parece. Longe disso. Legal, meus amigos. Se alguém, né, sentiu algo, recebeu algo, quiser compartilhar, deixa à vontade aqui também. Também é um objetivo daqui, tanto essa interação mais próxima nossa também, era fazer um trabalho de fortalecimento da nossa energia rama aí, dos grupos, e também uma irradiação ao planeta, né? E as pessoas do planeta que tanto estão precisando disso. Então, Romeu, eu quero agradecer a você, a todos os irmãos que participaram, que realmente a gente percebe como é forte a energia quando estamos juntos, né? Igual quando estávamos fazendo a irradiação para o planeta, minhas mãos doíam muito, coisa que não acontece quando eu estou sozinha, sabe? Da irradiação tão forte que estava acontecendo. Legal. Legal. Muito forte a energia. Muito forte. Legal. Alguém quer compartilhar? Também agradeço. Conexão com os guias foi bem forte, a luz azul foi muito forte, né? A energia toda entubada no azul. Legal. Foi muito bom. Legal. Revigorante. Revigorante. Muito bom. E quando vai ser a próxima? Olha, vamos marcar. Marcar. Assim que tiver uma data, eu mando ali, mas eu acredito que isso é um movimento que não deve ser só feito por mim, né? Tem tanta gente aí com muito conteúdo para fazer. É verdade, né? Eu vou fazer mais, com certeza, eu prometo. É verdade, né? Vou também incentivar os outros a fazerem também. Ótima ideia, Romeu. Gostei da ideia. Gente, eu vou deixar vocês. Adorei te ver, Terezinha. A gente tem que se encontrar. Tem várias pessoas aqui que eu ainda não encontrei fisicamente. Obrigada. Vamos fazer, né? A Vera cria aí as oportunidades, a gente se encontra. Um beijo para todos. Eu tenho que ir, tá? Tudo de bom para vocês. Gratidão. Tá, beijo. Obrigada. Gratidão, minha amiga. Tchau, tchau. Bom. E nós temos tantas dúvidas, né, Romeu? E são algumas dúvidas, assim que, por exemplo, não precisa ser só o Romeu para tirar essas dúvidas, né? Sabe que um leu já sobre aquilo, né? E sabe o que o outro está falando, né? Isso que eu acho muito legal nos grupos, igual da live ontem do Emanuel. Foi muito legal isso, sabe? Porque as pessoas comentando ali no chat, sabe? Como a gente aprende com as dúvidas dos outros, né? Com certeza, com certeza. E eu quero incentivar, eu quero o René aqui, quero o Plínio aqui, o Thiago saiu também, quero ele aqui. As pessoas que têm o UDA, tem muita gente aí que pode trazer contribuições belíssimas. Aí. Eu vou incentivar esse povo a fazer palestras. Uhum. Isso mesmo, coloca todo mundo para trabalhar. Todo mundo para trabalhar.
Meus amigos, muita gratidão pela atenção, gratidão por estar aqui, né, doando o tempo de vocês para esse estudo coletivo. Nós que agradecemos. Agradecemos. Pela Público sua você já tem. Seguimos juntos aí, qualquer coisa, estou aberto a mensagens, a dúvidas aí, pode ser pelo WhatsApp, nos grupos ou individual, estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Romeu. Gratidão. Vera, Terezinha. Tá, tchau.